Olá, Oi, tudo tudo bem? bem? Tudo Tá bem, me ouvindo? Camila? Tá? Estão me ouvindo Oi, bem? oi, Camila, tô te ouvindo bem, sim. Deixa eu só me arrumar aqui. Legal. Tô com tô com a minha camiseta do Multiplicando Sonho. Sério. Tudo bem, Evandro? Tudo bem, Então vamos Camila? lá. Vamos dar sequência aí à nossa terceira live aí da Apoia. Hoje quem está com a gente é o Evandro Melo. Ele é CEO da ONG Multiplicando Sonhos de São Paulo. Evandro, conta um pouco pra gente, né? O que é Multiplicando Sonhos, né? Qual que é a missão de vocês principal aí, por favor, para você se apresentar. Oi, Camila. Primeiro, boa noite, pessoal. Já tô vendo aqui uma amiga minha, Bia, aqui participando. Boa noite, Camila. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite, por a gente estar aqui conversando. Eu sou o Evandro Melo, CEO e fundador do Multiplicando Sonhos. E o que é o Multiplicando Sonhos? Nós somos uma associação sem fins lucrativos que nós temos como principal missão, como principal objetivo, disseminar os conhecimentos de educação financeira para jovens de escolas públicas do ensino médio. Então, a gente quer, por meio do conhecimento financeiro, ou seja, do conhecimento de educação financeira, proporcionar a esse jovem para que ele possa fazer melhores escolhas em relação à utilização do dinheiro dele, né? Que é um bem finito aí. Legal. E qual que é a importância que você podia colocar para a gente sobre a educação financeira? Olha, eu acho que a principal importância da educação financeira é você trazer a consciência, né? Eu acho que esse é acho que esse é o primeiro ponto. Quando fala de educação financeira, eu nada mais, nada menos estou falando do que mudança de comportamento, mudança de hábito. Então, a importância de trabalhar educação financeira na juventude, com jovens, é trazer a consciência, ou seja, de quanto eu tenho, de quanto eu tô gastando, de quanto eu disponho para que eu possa gastar e, principalmente, fazer um planejamento, ou seja, entender como eu vou utilizar esse dinheiro e de que maneira eu posso gastá-lo e como eu posso fazer melhores escolhas em relação ao meu dinheiro. Então, a principal importância é trazer a consciência e, além da consciência, você passar a colocar isso em prática. Entendi. E hoje você acha que essa crença que a gente tem, o brasileiro, né, em si, e principalmente nos jovens, mais assim, por não ter essa educação nem nas escolas e às vezes nem no lar, né? Como que você enxerga essa crença de que eu tenho pouco dinheiro, então eu não preciso aprender sobre finanças, né? Então tem um pouco isso, né? Eu escuto bastante dos jovens, mas eu não tenho dinheiro, tenho pouco, então o que eu vou fazer com isso? Para que eu tenho que aprender? Como que você leva essa comunicação para quem acha, acredita, né? Tem essa crença de que não precisa aprender sobre finanças, o quanto antes, inclusive, né? Exatamente, Camila. A gente tem aí a Base Nacional Curricular Comum, que é a BNCC, que agora obriga que a educação financeira seja tratada nas escolas, né? Hoje a educação financeira já é tratada nas escolas de forma transversal, então você tem educação financeira ali nas matérias de forma transversalmente, né? Trabalhando os conceitos de educação financeira. Mas é bem legal essa sua pergunta. Acho que é a terceira ou a quarta vez que me fazem ela, mas tem muito jovem que pergunta, mas por que aprender dinheiro se muitas vezes eu não tenho dinheiro? Não é porque você não tem dinheiro que você não precisa aprender como lidar com ele, né? E se você não tem agora, possivelmente no futuro você possa vir a ter, né? Ou em algum momento, mesmo que você tenha aquele pouco dinheirinho, né? Você precisa saber como você vai utilizar esse dinheiro. Então a gente ainda tem uma crença limitante no Brasil que só precisa entender sobre dinheiro quem tem muita grana, quem investe, quem tem dinheiro investido. Não, todos nós precisamos entender como a gente vai utilizar o dinheiro de forma mais consciente, como a gente faz o dinheiro trabalhar ao nosso favor. De que maneira a gente consegue, de forma muito objetiva, entender como a gente coloca em prática a utilização do dinheiro. É simples. Quando você vai comprar pão na padaria para sua mãe, quando você vai por exemplo, comprar algum doce ou quando você vai sair com seus amigos para tomar um sorvete, para tomar um suco, querendo ou não, você está utilizando o dinheiro. Então você precisa saber como você vai lidar com ele, porque se você não souber como lidar com o dinheiro, como você vai, por exemplo, ir comprar pão? Você não vai ter o recurso para comprar esse pão. Então você precisa saber, é importante essa coisa de que quem tem muito ou quem tem pouco, ambos precisam entender
como lidar com dinheiro. Claro que a pessoa que tem muito dinheiro, se ela, por exemplo, vier a cometer uma falha, a manobra dela vai ser mais fácil. Ela consegue sair de forma mais fácil, né, de um possível erro financeiro que ela fizer. Mas a pessoa que tem pouco dinheiro, põe-se aqui, que a pessoa ganha um salário mínimo, paga aluguel, tem as despesas de casa. Se ela não fazer um planejamento, se ela cometer um erro, em alguma ponta vai faltar. Às vezes vai faltar no aluguel, às vezes vai faltar nas despesas de casa. Então, por isso, mesmo você tendo pouco dinheiro, você precisa entender e precisa saber como lidar com ele. Entendo, claro. Faz todo sentido, né? Levar a sério esse assunto, apesar de não ser uma coisa muito, vamos dizer, muito próxima, né? Um assunto, um tema não tão próximo, mas levar a sério e entender que ele é necessário a todo momento, né? Apesar de Exatamente. talvez não parecer, né? Mas ele é necessário. Que nem você falou, né? De comprar um pão. Às vezes passa uma dificuldade ali de receber um troco errado e você não tem aquela noção, né? Você não está lidando com aquilo, não tem uma intimidade com o dinheiro de saber, né? Essa troca, como não só de conta eu estou falando, mas de ter uma intimidade mesmo com o dinheiro, né? Disso que eu tô querendo me referir. É importante em todos os momentos, né, Evandro? Exatamente, exatamente. É importante em todos os momentos a gente saber lidar com o dinheiro. A gente sabe que o dinheiro ele traz muitas crenças, né? Tem muita gente que normalmente às vezes não fala sobre dinheiro ou muitas vezes tem dificuldade de falar sobre dinheiro porque às vezes o dinheiro traz para essa pessoa alguma lembrança ruim, né? Traz brigas, as Exato. memórias afetivas que a pessoa tem sobre o dinheiro às vezes são memórias muito ruins. Memória que traz, quando a gente fala de dinheiro em casa era motivo de briga, a gente fala de dinheiro. Uma vez eu participei de uma roda de conversa e uma moça falou assim: a gente evita falar de dinheiro em casa porque toda vez que nós falamos de dinheiro era sempre um motivo de briga, porque o pai dela era alcoólatra, então acabava pegando o dinheiro da bolsa da mãe, até da bolsa dos filhos, para consumir a bebida. Então, a gente sabe que muitas vezes falar de dinheiro ainda é um tabu, né? Mas a gente está É. num caminho para que a gente comece a conversar de dinheiro na roda do churrasco, começa a falar de dinheiro com os amigos, e a gente começa a falar de educação financeira com os amigos, porque é mudança de comportamento, é você entender que hoje você está utilizando o dinheiro de uma forma, mas que você pode muito bem trabalhar essas ferramentas para que você possa tomar melhores decisões em relação a utilizar o seu dinheiro. Não, não tenho dúvida. É isso que você falou, e eu já vivi isso, né, de alunos falarem, comentarem, né, que falar sobre dinheiro dentro de casa é discórdia, né? Você trazer um assunto à tona que ninguém sabe lidar, vamos dizer assim, né? Uma coisa que não sabe lidar por faltar e aquilo tudo é uma pressão, né? É um momento difícil de tratar com justamente por conta de tudo que você falou. Ainda tem aí uma crença de que dinheiro não é bom, de que dinheiro traz problema, né? De que dinheiro, enfim. Então você comentou isso, é interessante, começar a tratar o dinheiro de forma uma visão saudável, né? Que é algo que é bom, que é algo que pode auxiliar, que é algo que se você controlar e souber lidar, né? E não ser escravo do dinheiro e nem um consumista nato, você conseguir um equilíbrio em relação a isso, só tem coisas boas a trazer, né? O dinheiro ele é um bem, né? A gente precisa dele e tá tudo certo, né? Não é para ser um caos, né? Não deveria ser, né? Exatamente, assim. Por isso que é importante a gente conhecer e a gente saber como a gente vai utilizar o dinheiro, porque a falta dele também traz muitos problemas em determinados momentos, por você não ter o dinheiro. Você não sabendo utilizar, ele vai te trazer muitos problemas também. Então, por isso que é muito importante o conhecimento, você saber como você vai utilizar o seu dinheiro, você saber para onde ele vai, né? E como você vai fazer ele trabalhar ao seu favor. Porque quando você não tem, muitas vezes você fica preocupado por não tê-lo, né? Então você começa a ficar preocupado aí, eu não tenho dinheiro, então isso já te gera uma preocupação. E quando você tem, se você não sabe utilizar, isso vai gerar uma outra preocupação. Ou seja, você não sabe utilizar, então você vai utilizar de forma errada, né? De forma errônea. E para isso, né, como eu falei aqui dessa questão das crenças, a gente tem a psicologia econômica, né, que mostra para a gente um pouquinho disso, que a maneira como eu, como você, Camila, e como as pessoas que estão nos assistindo, a maneira como nós utilizamos o dinheiro, ela tem muitos vieses de como os nossos pais e de como os nossos avós utilizavam o dinheiro. Isso acaba É influenciando cultural, né? muito, É um é padrão, né? cultural. A maneira como os seus pais, como os seus avós utilizavam o dinheiro, influenciam hoje
na sua tomada de decisão, da maneira como você utiliza o dinheiro mesmo. Por exemplo, se você fosse conversar com seu dinheiro hoje, o que você acha que seu dinheiro diria para você? É uma boa reflexão, né? É uma Então, excelente reflexão. né? O que seu dinheiro diria para você hoje se você fosse conversar com ele, né? Se ele fosse te dizer alguma coisa, né? Então, a gente tem que muitas vezes parar e pensar. Tem um exercício que eu aprendi muito com uma psicóloga e amiga minha, que é a Valéria Meirelles, recomendo vocês conhecer. Uma vez ela fez um exercício e o exercício é a árvore genealógica do dinheiro. É você anotar numa folha de sulfite quais foram as palavras que você mais ouviu da sua família por parte de mãe em relação ao dinheiro e as palavras que você mais ouviu em relação ao seu pai, em relação à família de seu pai, sobre dinheiro. E você vai entender, quando você faz essa árvore genealógica, você consegue entender um pouquinho que a sua tomada de decisão e a maneira como você utiliza o dinheiro tem muito a ver com a maneira como os nossos pais e os nossos avós também utilizavam. Não dá para negar, então, que existe um padrão dentro da família. Existe um padrão, né? Olha, eu não vou falar que existe um padrão. Eu vou falar que em determinados momentos, eu acho que da maneira como você enxerga o dinheiro, você acaba trazendo algumas coisas corriqueiras. Que a família tem uma mania de trabalhar o dinheiro. Eu vou te dar um exemplo. Nessa mesma roda de conversa, a gente conheceu uma moça que ela não tinha conta bancária. E aí a gente perguntou assim, mas por que você não tem conta bancária ainda? E a família tem um comércio local. Ela falou assim, não, porque meu pai sempre falou que a gente tinha que guardar o dinheiro em casa. E ela guardava o dinheiro numas latinhas, aquelas latinhas de alumínio, e todo o dinheiro ela guardava ali. Então eu não vou falar que tem um padrão. Normalmente, quando você tem isso como referência, quando você não conhece o outro lado, isso para você é o certo, porque você ainda não enxergou o outro lado, né? Então essa é a referência que eu te dando. E nós, como seres humanos, a gente sempre tem uma referência. E principalmente quando você é criança, quando você é jovem, né? A principal referência muitas vezes é o seu pai, a sua mãe, Claro. ou se você não foi criado pelo pai e pela mãe, são os avós, são os tios que criaram você. Então você acaba absorvendo alguns hábitos financeiros, sejam eles saudáveis ou não, da maneira como a pessoa que você foi criado utilizou o dinheiro. Sem dúvida. É exatamente isso. Dá para perceber que isso acontece, né? Tem algumas, no sentido, as coisas seguem, né? Às vezes acaba seguindo, né? Eu não sei, eu tô falando isso de mim, porque a minha mãe sempre guardou dinheiro no bolso de um paletó, vamos falar assim. Ela sempre guardou. É. E aí eu vi aquilo e falei, mas por que será que ela guarda no paletó, né? E ela, minha mãe sempre trabalhou na área comercial, então ela ganhava umas comissões, né? Então era um tanto de dinheiro Sim. assim, que a gente não costumava ver todo dia, né? Eram épocas, né, que aquilo acontecia. E depois, lá na frente, eu me vi fazendo isso, guardando dinheiro, exatamente como você contou o caso da mocinha, guardando no paletó. Mas não é porque eu não tinha conta, eu tinha conta, mas era quase que uma coisa automática, sabe como que é? Eu também sou da área comercial há muitos anos, né? Tenho mais de 20 anos na área comercial, então também eu tinha essas questões de comissões e eu acabei fazendo a mesma coisa. Então, você vê que eu quis me referir justamente a isso mesmo, como a gente acaba seguindo. Normalmente os passos dos nossos responsáveis, né? Sejam eles os pais, os avós, os tios, enfim. Quem é responsável por nós, a gente acaba seguindo, né? Mas me diz uma coisa, Evandro, se a gente entrar um pouco na parte de consequências, né? Quais são as consequências de eu não saber lidar com o dinheiro, né? Principalmente eu estou perguntando na juventude. Quais são as consequências depois disso, né? De não dar atenção que deve ao dinheiro agora, ao conhecimento agora, né? De como tratar o dinheiro o quanto antes, né? Eu acho que a principal consequência, é porque são muitas, né? Mas vamos aqui, vamos por partes. Acho que a principal consequência de você não não ter acesso a esse conhecimento, não saber lidar com o dinheiro, é você cair em possíveis armadilhas, em possíveis fraudes, né? A gente vê muito hoje acontecer a todo momento, a gente vê ali estourar, uma fraude financeira, alguém que estava fazendo a famosa pirâmide financeira, né? Que você vai ganhando, 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 então muitas vezes pode vir a acontecer isso. Acho que esse é o principal esse é o principal ponto, né? Essa é uma das principais consequências de você estar suscetível a fraudes que as pessoas possam vir a ocorrer.
E mais ainda é você cair nas armadilhas do mercado financeiro. Ou seja, em determinados momentos da vida, ainda mais quando a gente é jovem, a gente está entrando na nossa vida acadêmica, está iniciando ali a vida profissional jovem, muitas vezes, né, a gente vai ver uma série de produtos sendo ofertado para esse jovem, né? E às vezes tem produto que não faz sentido naquele momento da sua vida. Talvez ele possa vir a fazer sentido no futuro, ou talvez ele nem faça. Mas muitas vezes, pelo fato de você não ter acesso a esse conhecimento, você acaba adquirindo esse produto, você acaba adquirindo esse serviço, que muitas vezes é um serviço que você nem precisava. Mas pela falta de conhecimento e por muitas vezes as pessoas também mal intencionadas usarem essa falta de conhecimento para te oferecer algum produto, pode te trazer consequências ao longo da vida. Né? Vamos dar um exemplo mais prático. Suponha que você é um jovem que está entrando na universidade, esse é até um exemplo que eu vi de perto. E você precisa pagar a universidade. Suponha que você não conseguiu uma bolsa de estudo, você conseguiu metade de uma bolsa de estudo, 50%. E aí muitas vezes você acaba caindo em um empréstimo para iniciar a sua universidade. E aí você só pensa no montante, ou seja, um exemplo, você precisa de 5 mil reais, então você só pensa naquele montante dos 5 mil. Mas você esquece de calcular os juros que você está pagando de tudo isso, se você atrasar, qual é a porcentagem de juros, se tem uma multa por atraso. E aí muitas vezes as pessoas acabam caindo nessa armadilha por não ter esse conhecimento, por não ter se preparo, né? Por não ter se preparado é, 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 em relação à educação financeira para fazer um estudo detalhado se isso faz ou não sentido naquele determinado momento. E até mesmo buscar outras ferramentas ou buscar outros serviços que possam vir a fazer sentido. Sim, sem dúvida. E outra, acaba se tornando imediatista, né? Porque não faz conta, literalmente, não senta, não levanta, né? Esquece que isso é por muito tempo. Muitas vezes esse tipo de empréstimos, coisas do tipo, são prazos longos, né? Então acaba não sentando e levando aquilo em consideração. Olha, é tantos anos, eu vou pagar quantas vezes esse valor. E o que você falou, acaba não procurando outras formas, né, de sanar aquele problema sem ter que se colocar dentro de uma dívida que é de longo prazo e que ele nem sabe o que vai acontecer daqui, sei lá, a gente não pode contar com muita coisa, né? Então, assim, se ainda entrar numa dívida a longo prazo, então são perigos aí que, e vamos falar, né? É normal, todo mundo comete isso. Eu já tive lá meus 17 anos, meus 18 anos, e eu já fiz isso, né? Já comprei carro no boleto, já fiz coisas desse tipo, já, né? A gente faz porque, por exemplo, na minha época não tinha ninguém igual nós dois aqui falando em relação a isso de forma aberta, de forma igual a gente está fazendo hoje. Quer dizer, a informação está aí, né, Evandro? A informação está aí. Fora pessoas como a gente, que leva isso para dentro das escolas, existem muitos, muitos conteúdos na internet gratuitos, né? E que os jovens podem consumir e podem aprender, né? E não precisa pagar. Então, assim, é mesmo mais uma força de vontade de aprender e não cair em certas armadilhas, igual você falou, e que estão aí, porque, né, as coisas Exato. acontecem e vem a necessidade, e a gente acaba tomando certas decisões que pode depois acabar sendo um peso de vez de ser a solução, né? Exato. Hoje a gente tem muitos pontos favoráveis ao nosso favor. Né? Hoje a gente tem tecnologia, que não está muito mais acessível. Né? Pega a tecnologia de hoje, há 5, 10 anos atrás, nem todo mundo conseguia ter o acesso que tem. Hoje a gente tem uma gama de informações muito grande também. Hoje você consegue ter acesso a muitas informações pela internet. A internet é um facilitador, mas também se você não souber utilizar, e se você não buscar a informação no lugar certo, ela pode ser um vilão. Né? Acho que tem dois pontos aí a se observar. A internet, esse mundo digital, ela veio democratizar o acesso ao mercado financeiro. Isso é muito bom, todo mundo consegue ter acesso. Mas um outro ponto é que a gente precisa ter cuidado onde nós estamos buscando essas informações, né? Sem dúvida. Então, eu tô pensando em começar um investimento, eu quero saber um pouco do meu perfil, né? Qual é o meu perfil de investidor, onde eu vou buscar isso, né? Então, assim, eu vou lá nos órgãos reguladores e entender um pouquinho sobre isso. Então, eu vou lá na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, para entender um pouquinho mais sobre isso. Vou no site da Ambima. A Ambima oferece cursos excelentes, né? Cursos muito bons.
sobre educação financeira, sobre como começar a investir. Vou no site da Bolsa de Valores do Brasil, que é a B3, né? Então, entro lá no site da B3, na página de educação, e vejo os cursos que a B3 oferece em relação à educação financeira. Tem o próprio Banco Central também, que faz um trabalho incrível, que é um site chamado Vida e Dinheiro, que você consegue ter acesso ao material de educação financeira. Tem até livros lá que você pode baixar sobre educação financeira para que você possa saber o que é educação financeira, por onde começar, o que são investimentos de renda fixa, o que são investimentos de renda variáveis, por onde eu posso começar a investir, o que é o tesouro direto. Então, o mais importante é eu buscar essas informações em locais fidedignos, ou seja, locais que eu sei que são locais, que são sites ali confiáveis, ou seja, de órgãos confiáveis, sejam esses órgãos do governo, até mesmo órgãos públicos, onde eu vou buscar essas informações. Como tudo, né? Tem muita informação, mas tem que filtrar, porque nem tudo que reluz é ouro, né? Tem coisas que realmente estão, principalmente quando se fala de dinheiro, as pessoas tendem a procurar coisas mais fáceis né, e mais lucrativas e aquilo tudo. E a gente ainda não passa, vamos dizer assim, para quem está saindo do ensino médio, né, para quem está ainda, vamos dizer, ainda não chegou nesse ponto de investimento, vamos falar, não tem esse pensamento ainda, vamos falar né, principalmente jovens que vivem né, na vulnerabilidade, que estão ali em comunidades e que basicamente precisam trabalhar, né, que basicamente precisam controlar ali o que eles ganham, né, a fim de ter algo no futuro, uma reserva de emergência, alguma coisa assim, que eles possam, como eu vou dizer, tipo, mudar o rumo das coisas, né? Então, ser diferente daquela realidade que ele está vivendo. Então, assim, o que você me diria para esse jovem, né? Diria para nós, né, no caso, para esses jovens que estão saindo do ensino médio, como que eles podem hoje, com o que têm, né? Com as informações que possuem, com aquilo que está, né, na mão, né? Como que eles podem começar a lidar com isso, a desenvolver esse conhecimento, a querer entender mais? O que você acha que engaja mais esses jovens? Qual é a comunicação que vocês usam no ensino médio, justamente para quem está saindo? Vamos falar ali do terceiro ano, enfim. Eu acho que o principal ponto aqui que a gente tem que focar para o jovem que está saindo do ensino médio, para o jovem que também ainda está no ensino médio, ali está no primeiro, segundo grau do ensino médio, é um investimento que ele exige muita determinação, que ele exige muita força de vontade, e é o estudo, é o conhecimento. Eu acho que esse é o principal investimento que todo jovem que está no ensino médio precisa fazer, né? É buscar o conhecimento, é estudar, não achar que as coisas elas vão vir fáceis, né? Mas sim se preparar para aquilo que vai vir. Então, a principal dica que eu dou para os jovens é assim, estudem, né? Faça um bom ensino médio, faça um ensino médio direito, estude, né? Busque o conhecimento, busque ler bons livros, né? Busque conversar com os professores, busque mentores na própria escola. Os próprios professores podem ser, desculpa, mentores de vocês para auxiliar vocês numa escolha em relação à vida acadêmica que vocês vão seguir. Então, essa é a principal dica, né? É estudar. E estudar direito, né? Não, como diz o ditado, não levar pelas coxas, mas estudar de forma correta, né? Porque esse é um investimento que ninguém jamais vai tirar de você, o conhecimento que você está adquirindo, né? Então, Sem dúvida. o principal ponto é estudar, investir em si mesmo, investir em conhecimento. E assim, na parte prática, existe ali como ele fazer uma planilhinha, né, no Excel, usar o que tem, vamos dizer assim, ou algum aplicativo que você conheça, saiba que é gratuito, que ele pode ir lá e já colocando, né, colocando ali, nutrindo com as informações, vamos dizer, se ele já trabalha, ou se ele já movimenta algum valor, para ele começar a ter intimidade com o dinheiro dessa forma. O que você acha que eles poderiam também fazer para, vamos dizer assim, para entrar nesse caminho? Eu acho que o principal ponto, a gente vê hoje muito no ensino médio,
jovens extremamente empreendedores. Hoje a gente vê muitos jovens Ah, empreendedores. é verdade. Então, eu acho que um principal ponto, a gente sempre fala assim, né? Vamos deixar para guardar dinheiro ou para poupar quando sobrar. E se a gente for guardar ou se a gente for poupar, só quando sobrar, nunca vai sobrar, né? Então, você que Fica a já dica, viu? trabalha, Fica a dica. Não é, vai sobrar. você que já trabalha e que está no ensino médio, crie o hábito de poupar. Então, suponha que você ganha R$ 1.000. O que você vai fazer nos 3 primeiros meses? Você vai guardar R$ 5. Você vai falar, pô, Evandro, é muito pouco eu guardar R$ 5. Não. Começa a criar o hábito. Guarda 5 esse mês, 5 mês que vem, 5 o próximo mês. No final dos 3 meses, você vai ter R$ 15. Aí você já criou o hábito de poupar. Aí, depois, você passa para 10. Você começa a guardar R$ 10 todo mês. E aí você fica também 3 meses guardando R$ 10. E assim você vai aumentando de 5 em 5, porque o principal ponto é você criar o hábito de poupar. Não é poupar muito ou poupar pouco. É sempre estar poupando. Né? Então é você criar uma rotina de você sempre estar poupando. Porque às vezes, com essa pouca grana que você poupou, às vezes surge uma oportunidade de você montar um pequeno negócio. Ou eu vou falar por experiência própria, na escola que Multiplicando Sonhos deu aula, nós conhecemos uma aluna que ela vendia trufa na escola, na hora do intervalo. Então ela comprou todos os itens, os ingredientes que ela precisava e começou a vender trufa no intervalo para que ela pudesse guardar um dinheirinho, porque o sonho dela é fazer intercâmbio. Então ela falou assim, ó, eu vou começar a guardar o dinheirinho, começou a fazer trufa. Aí das trufas, ela começou a fazer trufas em casca casca não, agora fugiu, casquinha de sorvete. Olha, eu falando em Ah, casca, casquinha de sorvete. E depois ela começou a fazer bolos gelados também. E aí foi vendendo, foi vendendo. Aí foi conquistando os clientes dela ali na própria escola, até os professores, outras pessoas começaram a pedir. Ela começou a receber encomenda, entendeu? Mas um ponto interessante, ela tinha guardado um pequeno dinheirinho para que ela pudesse iniciar. Então, por isso que é bom a gente ter essa pequena reserva para uma possível oportunidade que possa vir a ocorrer e até mesmo um imprevisto, né? Então, é sempre bom a gente ir poupando, mesmo que seja pouquinho. Para você pode parecer pouco, mas você já percebeu que poupar R$ 10 pode parecer pouco, mas quando fala em gastar R$ 10, a gente gasta com uma facilidade. Você vê como é uma questão também psicológica de R$ 10 é muito pouco para que eu possa poupar. Eu vou começar a poupar 50, né? Mas gastar R$ 10 muitas vezes pode parecer muito. Então, o principal ponto aqui é a gente fazer essas é pequenas criar o hábito, né? Criar o criar o hábito. hábito, exatamente, criar um hábito de poupar para que a gente possa absorver essas oportunidades que possam vir no meio do caminho. E um ponto importante também, quando a gente fala do jovem, do ensino médio, é porque hoje existem muitas ferramentas que propiciam o jovem a guardar dinheiro. Tem uma série de aplicativos, aplicativos muito bons, né, e aplicativos que não têm nenhum tipo de vínculo, e hoje você baixa no seu celular, até alguns bancos já fazem isso. Hoje você Sim. baixa lá no seu celular e automaticamente quando você realiza uma compra, se você realiza no seu cartão de crédito, no seu cartão de débito, já aparece lá. Ou se não, você mesmo vai lá e coloca essas informações, vai carregando essa planilha com as informações, e aí no final do dia ele te dá o quanto você gastou, no final da semana, no final do mês, e aí faz um comparativo de quanto você gastou na semana passada, quanto você gastou nessa semana, e aí você começa a enxergar. Nossa, peraí, eu tô gastando muito com açaí. Nossa, eu tô gastando muito com batata frita. Eu acho que eu tenho que Porque economizar. se você não enxerga, né? A gente tem isso, né? Se você não enxerga o que você está fazendo, estou falando de estar ali escrito, né? Para você ver aquilo. Não parece, né? Quando a gente vai fazer a conta, isso, gente, isso é vida acontecendo. Quando você gasta, né? Quando você vai gastando, aí chega na segunda-feira você fala assim, nossa, mas para onde foi o dinheiro? A gente não tem a memória da para onde foi. É impressionante. Aí você fala, nossa, mas tudo isso eu nem fiz nada. Quantas vezes eu lá na minha juventude falei, gente, mas o dinheiro tem asa, né? Mas não é, porque eu não tinha o hábito de anotar. Então, quando você não anota, você não controla. E o que você não controla, você não vê. E aí você, como que você vai cuidar, né, de algo que você não está vendo? Então, você precisa colocar ali Exatamente.
holofote, né, a luz ali no problema, vamos dizer assim, para você começar a enxergar dessa forma. Aí você vai falar, pô, mas nossa senhora, só isso, eu Eu só gastei gastei isso. isso mesmo, porque assim, a gente confia muito na nossa mente, né, na famosa contabilidade. A gente acredita muito que tudo que a gente comprou, a gente vai guardar aqui na nossa mente e depois, de uma hora para outra, a gente vai acessar um arquivinho e a mente vai falar pra gente, ó, você gastou tanto, 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 né? Uma vez eu ouvi de um amigo meu falando assim, Evandro, eu todo dia eu passava 10, 5, 7, 20 reais no cartão de débito e eu nunca marcava isso, porque, meu, é 7, 10 reais. E ele falou que quando ele foi ver no final do mês, né, a quantidade de coisas que ele havia consumido e o montante de dinheiro que ele havia gastado com algumas besteiras que ele não havia anotado, ele falou, nossa, Evandro, eu nunca mais faço isso. A partir de agora eu passo a anotar tudo que eu gasto. Né, e vou fazer um planejamento, ó. Eu trabalho fora, né? Hoje agora está todo mundo ficando em casa no home office, mas, por exemplo, trabalhando fora, eu vou estabelecer que por semana eu vou ir 2 vezes tomar uma casquinha na hora do almoço, né? Porque eu vou colocar isso no meu planejamento. Porque eu preciso planejar, ou seja, o meu orçamento para que eu saiba quanto eu ganho, quanto eu estou gastando, quanto eu estou poupando e onde eu quero chegar. Quando eu brinco essas pequenas metinhas, é muito importante a gente estabelecer pequenas metas. É É, simples começar assim, ex- né? exatamente, você estabelecer pequenas metas. Como eu falei anteriormente, eu vou guardar R$ 5 nos 3 primeiros meses. Então, quando eu completar os 3 primeiros meses, pô, legal, ó, vou comemorar esses 3 primeiros meses que eu consegui guardar R$ 5 por mês. Agora eu vou passar a guardar 10. E aí eu parto de uma metinha para uma metona. Então fica fácil de eu enxergar onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar. Então eu tenho um início, um meio e um fim. Mas quando eu tenho essas metas, quando eu tenho esses objetivos, fica mais fácil. Não adianta eu só falar assim, eu vou fazer um intercâmbio. Mas o que você está fazendo para o seu intercâmbio? Você fez um planejamento do seu intercâmbio? Quanto você precisa guardar? Quanto você está ganhando hoje? Em quanto tempo você vai conseguir fazer a sua viagem com o dinheiro que você tá guardando hoje? Então, é muito importante a gente pôr na ponta do lápis, de fato, às vezes sentar e desenhar. Ó, eu ganho isso, eu quero fazer um intercâmbio em X anos, eu preciso guardar X valor para que eu possa viajar em X tempo. Então é muito importante a gente colocar na ponta de lápis de fato os nossos, os nossos sonhos, os nossos objetivos financeiros, para que fique fácil da gente enxergar onde a gente quer chegar. Exatamente, e justamente onde você falou também da parte de empreendedorismo juvenil, né, vamos dizer, né, que em muitos casos acontece como autossustentação, né, tanto para o lar quanto para si próprio, né, a coisa precisa Sim, ali de um apoio do jovem dentro de casa. E ele tem, é importante ele ter essa noção de que ele pode começar um pequeno negócio, né, com valor, com recurso, pouco recurso, mas se ele já tiver essas noções, né, de quanto eu preciso, vou fazer brigadeiro, eu preciso de X reais porque eu preciso do leite condensado, preciso da manteiga, preciso lá do achocolatado, enfim, dos potinhos, e aí vai. E aí ele já começa a ter uma noção e ele já está mais próximo daquele mundo, né? De como que ele exatamente, vai desenhar esse objetivo, quanto ele precisa, onde ele vai colocar, o quanto ele vai disponibilizar, enfim. É a mesma continha que você falou, né? O quanto eu tenho, quanto eu gasto, quanto eu vou gastar, quanto eu preciso e qual é o meu objetivo final, né? Isso vale tanto para viagem, quanto para um negócio próprio, quanto para um carro, né? Sei a lá, um gente, celular. Enfim, são coisas aí que eles determinam, né, durante a vida, que querem, que têm desejo, né? E precisam do dinheiro para isso, não tem muito jeito, não tem por onde correr, né? A maioria das coisas acaba precisando do dinheiro. Então, é um caminho que vai te levar muito provavelmente de encontro com o seu objetivo, né? exatamente, a gente sabe que a gente precisa fazer esse planejamento, mas muitas vezes a gente não faz, né? E muitas vezes a gente fica só procrastinando. Amanhã eu começo, amanhã eu começo, amanhã eu começo. Não, e você precisa de fato colocar na ponta do lápis o que você quer, né? Por exemplo, eu quero fazer um intercâmbio, então tá, eu vou juntar, eu ganho X reais hoje e eu preciso juntar X reais até determinada data. Então, quanto eu vou guardar disso por mês, né? E nós também sabemos que hoje no Brasil, grande parte das pessoas que empreendem
elas empreendem por necessidade, como você mesmo falou, porque elas precisam sobreviver, né? Mas e são poucos os que de fato empreendem de fato por uma oportunidade, né? Sim. Então, mas mesmo empreendendo por uma oportunidade ou por uma necessidade, você precisa fazer um planejamento. Isso é Em extremamente todos os importante, casos, né? Não vai, né? não tem como fugir. E outra Exatamente. coisa, eu lembrei que você falou, tô lembrando que você estava falando sobre banco, cartão de crédito e tudo. A gente fez uma brincadeira, né? Uma pergunta dentro das salas. O que eles entendiam sobre cartão de crédito? Isso para jovem de 17 anos, né? Do segundo ano, mais ou menos. Sim, E assim, a visão que tem do cartão de crédito, ela é perigosíssima, porque assim, pouquíssimos, né, têm aquela visão de que do real, né, do que é o cartão de crédito em si. E eu estou dizendo isso, que isso também entra naquelas consequências do perigo, né? Que você acha que aquilo é bom para você, que você acha que aquilo, né, sei lá, às vezes por status, às vezes por não conhecimento mesmo. Então, é mais uma cilada, né? Vamos falar assim, que se você não tomar cuidado, você também entra na estatística, que eu não sei se todo mundo sabe, mas infelizmente muitos jovens, né, já estão ali nos seus 19 anos com os nomes negativados, inadimplente. perde o poder de compra, né? Isso perde muito. Parece brincadeira, mas eu sempre falo isso nas escolas onde eu vou. Falo, gente, isso é muito sério. Porque parece brincadeira, mas não é. Você não ter poder de compra é muito, muito ruim. Não só para comprar, porque dá a sensação disso, né? Tipo, eu vou ficar com o nome sujo e aí eu não compro. Não é só isso. Os jovens esquecem, Evandro, aproveitando o gancho, que as empresas hoje na contratação, ela olha tudo isso, porque a inadimplência ela se tornou, não, isso não é escancarado, mas isso acontece, a gente sabe, né? Eu já fiz várias entrevistas e eu sei que as empresas olham, as maiores então, principalmente, porque e muitas não aceitam, né? Então não é brincadeira. Você acabar por negligência, né? Ou por falta de conhecimento, ou por não interesse, porque eu acho que ainda é uma fatia grande o não interesse por esse assunto. E você acaba, infelizmente, se prejudicando no futuro. Porque é isso que acontece, né? Então você chega lá na frente, você perde uma oportunidade massa que tinha lá para você, por conta de uma inconsequência lá quando você entrou no mundo adulto, né? Vamos falar, sem ter as noções claras das consequências de como é o dinheiro, do que pode acontecer com você se você não souber lidar com o dinheiro, né? E com tudo que ele Ex- traz junto com ele. Exatamente, Camila. Você falou um ponto aqui. O cartão de crédito, ele não é um vilão. Se você souber utilizar o cartão de crédito de forma correta, ele não é um vilão, né? Ele vai te ajudar a alcançar alguns dos seus objetivos, né? Então, ele não é um vilão, é você saber utilizar. Mas uma coisa que muitas vezes o jovem ele não tem noção é que aquele cartão de crédito, aquele plástico, você está usando um dinheiro que você não tem, que você vai precisar pagá-lo no É futuro, né? emprestado, literalmente, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é um dinheiro que não é seu, né? A partir do momento que você utiliza, assim, ele passa a ser teu, você contraiu, né, aquele bem que você adquiriu, você contraiu a partir daquele crédito que você tem. Mas uma coisa que a gente tem que colocar aqui e deixar bem claro é que o cartão de crédito, ele não é um vilão. Se você souber Não, utilizar, ele não é um vilão. Se você souber utilizar, ele vai facilitar algumas coisas da sua vida, alguns objetivos que você é tem o na vida. É você conhecimento. saber utilizar ele, é você ter o conhecimento de como você vai utilizar o cartão de crédito. Exatamente. E eu disse isso porque ali a gente perguntou, né? Mas alguém já te falou sobre cartão? Quando você abriu sua conta? Isso numa outra escola que a gente teve de ensino técnico, né? Que eles já tinham saído, estavam, enfim. E você vê que não tem, ninguém fala sobre isso, né? Ninguém explica. Então, o que parece muito óbvio a gente falando aqui é um dinheiro que não é seu, mas é seu, porque foi disponibilizado para você. Entende que existe uma linha muito tênue Exato. de sentido de você não misturar aquilo. Porque parece óbvio, né, para quem usa, e realmente o que você falou é excelente, para quem sabe usar, é excelente. Mas eu vou falar para você que
90% não sabe, não tem ideia de como utilizar o cartão de crédito. Olha, eu acho, Camila, que eles até têm ideia. Eu acho que eles não se programam para usar o cartão de crédito, né? Acho que não é em todo momento que você vai usar o cartão de crédito. Eu vou dar um exemplo lá de casa, abrindo aqui, momento família. Lá em casa, o cartão de crédito, ele é utilizado, assim, em casos muito raros, entendeu? Muito raros. A gente brinca, que a gente fala que o cartão de crédito é para uma emergência, né? Então, assim, e a gente não usa o cartão de crédito lá. Porque, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo e talvez isso sirva também para outros jovens. Se você quer comprar um celular, né, e o celular custa R$ 500 e hoje você ganha um salário mínimo, muitas vezes não compensa você parcelar esse celular porque você vai pagar os juros ali em cima da parcela. Então, muitas vezes compensa você ajuntar esse dinheiro, ter a paciência, Para né? É o guardar. que eu brinco muito, é pensar a longo prazo. É deixar, quando a gente fala de poupar, né? É deixar de usufruir agora para que eu possa desfrutar disso no futuro. Então, é ter essa paciência, né? De saber, não, no futuro eu vou poder utilizar isso. Então, é segurar isso agora. Mas também existem determinados casos, a gente não vai ser negligente aqui, que de fato é extremamente emergência. Você precisa adquirir um determinado produto, um determinado bem, e você não fez uma preparação, Na muitas vezes hora, você não tem uma reserva, e aí você precisa, né, utilizar, mas mesmo assim faça um planejamento. Ó, você precisou utilizar ali de última hora na emergência, faça um planejamento, né, de como você vai fazer para pagar, de como você vai utilizar, para que você não caia nessas armadilhas, né, para que você não fique e não faça parte desse índice absurdo de jovens inadimplentes no Brasil hoje, né? Hoje a gente tem um número exatamente. absurdo de pessoas inadimplentes no Brasil, que é alarmante isso. É Mas alarmante. o que une todas essas pessoas, né? O que colocam elas numa mesma cesta é a falta de conhecimento, é não ter usado, é não ter feito o planejamento de forma correta. Sem dúvida. E justamente a falta de informação. Quando eu me referi ao cartão, eu quis dizer assim, eles não sabem, eles sabem que passa, enfim, que você consegue algo que você deseja com mais rapidez, quando você não tem um dinheiro na hora, mas eu quero dizer assim, não entende de juros, não sabe como funciona o mínimo, não sabe, entende como que é? É disso que eu tô querendo, é isso que eu tô me referindo. Acaba, Tem os jogos bons e e os jogos noção. ruins. Exatamente. A Então, gente fala assim, os jogos ruins, os jogos bom é aquele que quando você coloca o seu dinheiro, ele vai te gerar um rendimento em cima do dinheiro que você colocou, né? E os juros ruins é aquele que muitas vezes você vai pagar em cima de um dinheiro, ou seja, de um valor que você pegou e que ele não é seu. Então você está pagando pelo aluguel daquele. Vamos colocar uma casa, né? A pessoa está morando numa casa. Então você está pagando o aluguel pelo tempo que você está utilizando a casa daquela pessoa. A mesma coisa é o juros, né? Você vai pegar um empréstimo, então você está pagando aquela porcentagem pelo tempo que a pessoa vai ficar sem. Exatamente. exatamente. Então, assim, acaba sendo perigoso, né? Por isso, da informação, em todas as pontas, de buscar informação, né? De Exatamente. estudar, como você falou, de ler livros. O conhecimento, ele não vem sozinho, né? Infelizmente. O conhecimento, ele vem através de pessoas, de livros, enfim, de pessoas que já estudaram, né? Que já fizeram esse papel. Que nem você divide conhecimento sobre isso, então, assim, você já estudou, você continua estudando para poder trazer, levar esse conhecimento. Então, que eles saibam, e eu sempre digo isso, né, que saibam aproveitar as pessoas que estão dispostas a dividir anos de conhecimento, que às vezes a gente não consegue colocar isso numa sacolinha e entregar, né, infelizmente, mas que eles aproveitem, né, da melhor forma, porque vai fazer diferença na vida, não tem outro jeito, né? A gente está falando de uma coisa que dinheiro é fundamental, não dá para negar, né? É uma coisa que é necessária. Então, existe uma importância gigante de saber lidar para que você, lá na frente, não pague por isso, né? Não acabe se Para que você não prejudicando. pague, para que você não fique doente, porque muitas vezes quando você. E até estudos se comprovam isso, né? Quando o funcionário ele não está bem financeiramente, ele não vai performar, ele não vai entregar melhor as suas tarefas, né? A performance dele não vai ser a esperada.
Então, ele não vai entregar o melhor dele, porque ele vai estar preocupado com as dívidas dele, né? Às vezes num relacionamento, né? Num casamento, que muitas vezes a sua esposa, o seu esposo, não também financeiramente, isso de alguma forma acaba influenciando a relação, né? Às vezes até mesmo com os amigos. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Uma coisa importante aqui também de falar, Carol, você falou muito disso Camila, desculpa, você falou muito disso do conhecimento, é a gente ler, e a gente ter foco e ter disciplina. Uma coisa que meu pai sempre me falou desde muito criança é que eu precisava ter foco e disciplina em tudo que eu for fazer. Então, se você vai estudar, tenha foco, tenha disciplina. Se você vai trabalhar, tenha foco, tenha disciplina. Né? Se você vai cuidar do seu dinheiro, tenha foco, tenha disciplina para cuidar dele. Tem 2 livros que foram livros que mudaram a minha vida, assim, quando eu comecei a ler, que um livro, acho que esse todo mundo deve conhecer, que é O Pai Rico e Pai Pobre. É um livro muito bom. Recomendo vocês lerem aqui o livro. Tem 2 lados que vocês precisam conhecer. Não vou dar spoiler aqui do livro para que vocês conheçam. E tem um outro livro também que eu gosto muito, que é o livro O Sonho Grande, da Cristiane Correia, que conta a história do Jorge Paulo Lemann, do Beto Sucupira e do Marcel Telles, que são aí o Jorge Paulo Lemann considerado um dos maiores empresários aí do país. Também não vou contar sobre o livro aqui, mas recomendo vocês lerem. É um livro que fala muito sobre determinação, sobre foco, sobre sonho, o próprio nome já diz, Sonho Grande, e Pai Rico e Pai Pobre. Leiam esses 2 livros, são muito bons. São livros que vai te abrir a mente para um outro lado, né? Que às vezes a gente está tão voltado à nossa realidade, né, Evandro? A gente está tão é, inserido, né, naquela realidade que a gente acaba não vendo, não tendo uma visão ali 360. E esse tipo de leitura traz muito isso, né? Você consegue mergulhar ali em coisas que você nunca imaginou que você ia conhecer ou ia, né? Porque é o que eu falei, o que parece muito óbvio para quem lê a primeira vez ou para quem conhece, começa a conhecer desses temas, acaba, né, fazendo, nossa, que sensacional. E aí você pega gosto, e é o que a gente falou antes, é uma questão de hábito, é uma questão de disciplina, é uma questão de querer. Eu falo muito isso, falo, gente, não adianta, precisa querer um futuro diferente, querer um novo caminho, querer conquistar tudo que é. E assim, né? Eu brinco lá, né? Eu falo, ó, gente, só que tem um detalhe: querer não é poder. Eu até brinco, porque assim, precisa querer e fazer, porque senão não adianta. Não Você vai precisa cair do ter, céu, você precisa ter não. ação, né? Você precisa ter Ação, ação. vontade sem ação é nada, zero, né? Exatamente, exatamente, né? Então, assim, não É, adianta, tem que dar informação, né? exato, exato. Assim, eu sempre digo que educação e conhecimento transformam e mudam vidas. E de fato, a educação ela transforma. Eu sou um exemplo disso. A educação e o Sem dúvida. conhecimento mudam vidas, e eu também sou um exemplo disso, né? Quando eu fui entrar na minha universidade, meus pais não estavam muito bem financeiramente, e eu precisei juntar uma grana para que eu pudesse entrar na universidade. E entrei na universidade com o dinheiro que eu poupei. Então, eu digo para vocês que sim, é possível, né? A gente pode sim alcançar, como diz Jorge Paulo Lemann, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Eu Dá. acho que o que muda muitas vezes foi o que a Camila falou aqui, é a sua determinação, é o seu foco, é onde você quer chegar, né? O maior limitante somos nós mesmos, né? O maior limitador somos nós mesmos. É você lutar consigo mesmo. Então, a educação financeira, ela vem, tem todas essas ferramentas para que a gente possa mudar os nossos hábitos de como utilizar o dinheiro, mas isso depende também da sua ação, né? De você ter ação, de querer mudar, de ser um agente transformador. Exatamente, mudar a sua realidade e conquistar todos os seus sonhos, mas vai ser através de você, né? Não tem como. Como você disse, você Exatamente. juntou porque era um sonho seu e você não esperou nada de ninguém, porque infelizmente não é sempre que a gente pode esperar. E eu mesma, eu sou dessas, eu não espero nada, eu vou lá e faço, sempre fui assim. Isso é importante dizer que não é todo mundo que é igual, tem pessoas que têm mais facilidade, né, com a matemática, tem pessoas que têm mais interesse em certos temas, e tá tudo bem. Então, quem não tem essa facilidade, você vai ter que criar esse hábito, né? É simples.
apesar de não parecer, né? Se não é uma coisa que te chama atenção, porque eu sempre percebo a dificuldade do engajamento nesses temas, sabe? Quando o assunto principalmente quando o assunto é sério, vamos dizer assim, né? Algo que eles têm que gastar energia, né? Que é aquilo que tira da zona de conforto, porque da zona de conforto que não tem, né? Isso que eu quero dizer. Isso causa um desarranjo, não é um assunto gostoso, eu percebo, assim, tem uma dificuldade para a gente entrar nesse assunto. Sempre para depois, não, eu vou ficar pensando nisso hoje e tal. Isso é um grande equívoco. Quanto antes, isso eu já falo lá no primeiro ano, quanto antes, agora, com 15 anos, é mais fácil, né? É muito mais fácil. Porque lá com 19, você vai começar a pensar o que você está pensando aqui com 15. Não, a hora que eu entrar no trabalho, a hora que eu terminar a faculdade, a hora que eu sair desse trabalho e entrar no outro. A gente tem um negócio de, sabe, procrastinar, de jogar para frente. É uma coisa impressionante. E isso É nos difícil sabota. da gente se enxergar no futuro. A gente tem essa dificuldade, principalmente quando fala de dinheiro, né? Quando a gente fala, Exatamente. eu vou deixar de desfrutar agora para desfrutar lá na frente, a gente ainda tem essa dificuldade de enxergar. Eu tenho um outro livro para falar sobre isso, que é um livro do Dan Ariely chamado Psicologia do Dinheiro. É um livro muito bom, que fala sobre essa questão de expectativa, que fala sobre essa questão de como a gente enxerga o dinheiro, da maneira como a gente vê. Então, assim, a gente tem essa dificuldade de nos enxergar, né, o eu do futuro, né, o dinheiro eu vou deixar de comer um McDonald's agora, para que eu possa desfrutar de uma boa viagem no futuro. A gente ainda tem essa Tem, dificuldade, tem. mas a gente tem uma série de ferramentas que nos propiciam fazer essas escolhas de forma mais consciente, né, para que a gente possa desfrutar disso conscientemente. E sem contar que educação financeira tem muito a ver com sustentabilidade, no sentido que a gente precisa, quando a gente fala de escolhas conscientes, quando você está escolhendo um produto, um serviço, quando você tem acesso ao conhecimento, você faz escolhas conscientes não só em relação à utilização do seu dinheiro, mas em questão ao mundo também, como você vai usar determinado produto, como você vai descartar determinado produto, o porquê eu vou consumir X e não vou consumir Y, né? O porquê eu vou comprar determinada marca A e não vou comprar determinada marca B. Então, isso nos ajuda muito, não só na questão financeira, mas na questão ambiental também, né? A gente precisa cada vez mais, claro, se preocupar da maneira como a gente está utilizando o dinheiro, mas também se preocupar da maneira como a gente está entregando determinadas coisas para o mundo, né, para o nosso planeta, porque nada se joga fora, né? Nós vivemos nesse planeta e nada se joga fora. Então, é repensar a maneira como a gente está usando o dinheiro e repensar a maneira como a gente também está consumindo. E justamente quebrar essas crenças e outra, né? A gente cresce escutando isso, não sei o dia de amanhã, né? E se eu já não tô aqui, e se eu morrer, não sei o que, gente, isso é papo furado. Porque daí o dia vem outro dia, depois vem outro, depois vem outro, a gente não pode decidir nada. Só que a gente tem Exatamente. que, né? A gente tem que se precaver e tem que se preparar para o futuro. Se ele vai chegar, não está em nossas mãos, fato. Isso é um fato. Mas está em nossas mãos o futuro que a gente quer preparar para nós, né? A gente está falando de cada um. Então, assim, depende exclusivamente de você, né? Depende É igual exclusivamente seguro de de. cada um. O desenho que você vai Exato. fazer na sua vida, né? É igual seguro de carro, né? Muitas vezes você não tem um seguro, você fala, não, eu dirijo muito bem, para que eu vou fazer um seguro de carro? Eu dirijo muito bem. Aí a pessoa vai lá e bate no seu carro. E aí supõe que a outra Não dá pessoa para também não tenha controlar tudo, seguro. né? Não É, dá para ou controlar. a outra pessoa não tenha seguro, o seguro dela não cobre de terceiro. Aí você para e pensa, putz, eu poderia ter feito o seguro, né? Então, assim, é como você falou, eu me preparar, porque tem muita gente que fala, mas eu vou viver até os 50 anos, até os 60 anos, porque foi a expectativa de vida da minha família, mas hoje a expectativa de brasileiro tá 70 aí, né? Então, mas e se você for a pessoa escolhida para viver até os 100? E aí? E aí você não fez esse preparo? Como você vai E viver? aí, sofrer, né? Quem vai sofrer de Exato, forma exclusiva é você. Então, assim, exato. não faz sentido, né? Então, isso entra muito também, falando rapidinho que a gente está quase no nosso tempo, mas isso entra também muito, tem muito a ver, eu penso, né? E vivo isso e escuto muito, tem muito a ver com a autoestima.
Então, quando a gente se cuida, se quer bem, né? Autoestima, né? Quando a gente acredita no nosso potencial e tudo mais, a gente reflete isso pensando bem do nosso futuro, né? Querendo o nosso bem, né? Querendo conquistas, querendo melhorar, né? Querendo aprender, enfim, querer ser diferente daquilo muitas vezes que a gente está inserido. Então, depende de nós, né? Não tem muito jeito. Como para tudo na vida, não é Exatamente. só em finanças, é em todos os departamentos da vida, eu acredito que a premissa é a mesma, disciplina, foco, responsabilidade, né? Aquele negócio de só depende de você porque você é o maior responsável por você mesmo, não tem muito segredo, né? Exatamente. Exatamente. Mas de qualquer jeito, Evandro, eu queria agradecer demais. Esse assunto foi super legal. Agradecer a sua presença, agradecer a sua disponibilidade. Dizer que a Apoia está super à disposição para o que vocês precisarem aqui em Campinas. Podem contar com a gente, o que a gente puder ajudar. E assim, é sempre legal poder dividir conhecimento e é legal encontrar pessoas que estão dispostas também a fazer isso pela uma educação melhorada. Então, assim, realmente levar conhecimento e dispor de tempo, né? Porque a gente tem muita doação, mas falta doação de tempo, né? Então, assim, que legal que você está dividindo isso, né? O seu tempo com a gente e com todos aqueles jovens que vão ter acesso a esse vídeo. Então, eu realmente agradeço em nome da Apoia, em meu nome. E assim, a gente está super à disposição. Obrigada por quem participou aqui com a gente. Obrigada mesmo. Amanhã já está nesse vídeo já está no YouTube e no IGTV do nosso canal. Obrigado, obrigado, Camila, por nos ceder o espaço aqui. Todos nós do Multiplicando Sonhos estamos muito felizes. Eu também aqui, em nome de toda a equipe do Multiplicando Sonhos, agradeço você, agradeço a equipe do Apoia. Vamos trabalhar juntos aí. A gente tem uma missão e essa missão ela fica melhor quando a gente dá as mãos e faz juntos, né? Juntos a gente acontece. Como diz aquele ditado, manduguinha só não faz verão, né? Não. Então, a gente vai juntos nessa missão de formar uma nação financeiramente educada, uma nação que tem acesso ao conhecimento. Então, tanto a Apoia como Multiplicando Sonhos, a gente é parceiros nessa missão. Mais uma vez, obrigado ao pessoal que participou aqui, a você que vai assistir depois. Siga lá o Multiplicando Sonhos nas mídias sociais, me siga também lá no Instagram e a gente vai falando mais e mais, eu fico à disposição, Camila. Obrigado mais uma vez. Imagina, obrigada eu. Uma excelente noite para vocês. Tchau, Tchau, tchau. tchau.